No Radar Esportivo, histórias do futebol, com Sérgio Cláudio Engel. Direto da capital do arroz, Sérgio Cláudio Engel, o maior historiador do futebol amador do país, conforme o Guinness Brasil. Alô, Engel! Olá, amigo. Muito boa tarde. Que histórias você traz hoje no quadro Histórias do Futebol? E na pesquisa de quando o futebol andava de trem, descrita brilhantemente por seu autor Hernando Buchmann, vamos seguindo seu trilho de informações. De Porto Alegre para o norte, os trilhos nos levam diretamente a Passo Fundo, em direção a mais um rio-grandense. Depois de Santa Maria e Cruz Alta, o rio-grandense de Passo Fundo foi participante eventual dos campeonatos gaúchos de segunda divisão, frequente adversário do gaúcho do 14 de julho dos campeonatos da cidade. Dos primeiros, participou 2 vezes, entre 1962 e 1965. Dos últimos, em número, a ponto de ser campeão 6 vezes, um tricampeonato incluído. Essa cidade, que o país só foi conhecer nos anos 60, e ainda assim, rindo por conta da música do compositor Teixeirinha, aquela que ameaça fazer revólver falar se alguém lhe pisar no pala. Foi fundado em 1847, depois de muitas disputas com os platinos dos Pampas Baixos. Hoje, se já tem mais de 150 mil habitantes. Nunca mais verá seus 2 clubes tradicionais disputando um clássico gaúcho em 14 de julho. Quem diria? Fundiriam-se há alguns anos. O rio-grandense nasceu orgulhoso, conforme seu estatuto. Ali, considerava-se sócio efetivo quem trabalhasse na aviação férrea ou na cooperativa dos empregados da ferrovia. E ainda, os ferroviários aposentados. Os demais, caso quisessem participar da vida do clube, que se regalassem com o título de sócios auxiliares ou correspondentes. Infelizmente, o corporativismo não ajudou a perpetuar o clube. Se bem que tenha vivido bastante. Nasceu em 8 de agosto de 1925, desaparecendo em 1966. Sua fundação foi efetivada na casa de Leopoldo Ritzel. Determinou-se o nome, Rio Grandense Futebol Clube. E as cores, vermelho e verde, responsáveis pelo futuro apelido Rubro Esperança. A primeira diretoria teve José Escobar como presidente, Rodolfo Engel Singh como vice, Humberto e Teodoro Delamé como secretários, João Convali e Guerino Biazus como tesoureiros, João de Paula, orador, guarda esportes Albino Bortolom. O conselho fiscal tinha o anfitrião Leopoldo Ritzel, e mais Luiz Langoni, Francisco de Novaro, Aristides Velho e Atílio Delamé. Entrou em campo quase um ano depois, em 30 de maio de 1926. Perdeu para o Gaúcho por 1-0, jogando com Spairandin, Lângaro e Filhinho, Rondinha, Tealdo e Mascote, Tigre, Dom Pedrito, Viado, Gelser e Espinosa. Concluiremos a história do rio-grandense de Passo Fundo. A partir de 1927, o Ferrinho passou aos campeonatos da cidade, ficou sem jogar entre 1929 e 1933, quando voltou fortalecido pela presença de jogadores do Cruzeiro da Brigada Militar de Passo Fundo. Filiou-se à Federação Gaúcha, ganhou o campeonato local e disputou pela primeira vez o estadual. Perdeu o título da 8ª região serrana para o homônimo e também Ferrinho de Cruz Alta, com somente 2 ferroviários, Osmar e Gaspar.
O time jogou com Osmar, Josino Marques e Bijuca, Gaspar Pitágoras Ebino, Charuto, Nino, Vadila Marques, Orestes e Darcy. Sua época de ouro começou em 1940. Foi campeão da cidade, vencendo o Gaúcho por 3-2, 3 gols de Célio Barbosa, e tivera a seguinte escalação: Citone, Alfredo Rasga Diabo e Barão, Chispa, Sabino e Otacílio, Orestes, Moacir Damásio, Nativo Lopes e Quero Quero. E Célio Barbosa, autor dos 3 gols, não jogou. Pois vejam só, o fragmento de livro que publica a história não esclarece o misterioso sumiço. Mas Célio Barbosa estava nos times seguintes, ainda em 1940. O rio-grandense foi campeão da 10ª região. Tornou-se bicampeão em 1941, goleando o 14 de julho por 6-0. Em seguida, repetiu o título serrano, sendo seminalista do Campeonato Estadual de Amadores. Perdeu somente para o Internacional em Porto Alegre por 7-1. O time do Internacional era chamado de rolo compressor, muito embora a razão da diferença no placar tenha sido essa, em virtude do jogo ter sido realizado à noite, no Estádio da Baixada, propriedade do Grêmio, o único em Porto Alegre com iluminação, e como nenhum jogador do Rio Grandense havia até então jogado com refletores, deu-se a tragédia. Nos anos seguintes, outros títulos: tricampeão citatino em 1942, título repetido em 1940. Disse Valentim Viana de Oliveira, em depoimento para o fragmento livre que serve de base a este relato, que aquele ataque do Rio Grandense jogaria hoje em qualquer time do mundo. Era composto por Adão Galinha Morta, Jamegão, o maior de todos os craques do Ferrinho, Marcondes, Célio Barbosa e Polaco. A partir de 1945, o time perdeu a consistência. Na década seguinte, com o Gaúcho e o 14 de julho entre os profissionais, passou a disputar campeonatos apenas contra o Independente. Foi campeão da cidade, ainda outra vez em 1959. Teve seus anos de profissional no início dos anos 60. Embora ainda treinasse em seu campo de terra batida na Vila Petrópolis, o estádio Guilherme Rebeck. De Cachoeira do Sul, falou Sérgio Engel para o programa Radar Esportivo.